Fala pessoal, mais uma ação e reação nesta quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019, com muita alegria, hoje Dia Mundial da Gentileza, olha lá que bacana, Dia Mundial da Gentileza, hoje quarta-feira de sol na Baixada Santista, precedidos por 2 dias de chuva, mais sol, mas com possibilidade de ventania. Ontem tivemos ventania na Baixada Santista, hoje também com possibilidades à tarde e à noitinha, e amanhã de manhã, segundo de forma marinha, né? Bom, hoje eu estou aqui com o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, está aqui para também fazer o programa com ele, o Sidney Pereira Costa, advogado, também muito conhecido na região. Esse é um programa combinado, né? Porque os dois estudaram na mesma turma na faculdade, junto com o Márcio França e tal, né? Então é um programa combinado. Você entendeu? Aqui um combinado, já veio combinado desde a época dos bancos escolares da Casa Amarela, um programa combinado, entendeu? Bom, o governo vai diminuir, agora a multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço volta para 40%, né? Era 50%, né? 40 mais 10, agora voltou para 40%, né? E o fim do DPVAT, né? E essa confusão, tivemos agora o presidente Pérez com uma liminar, né? Onde ele pode voltar a ser presidente do Santos Futebol Clube, e o julgamento vai ser depois. Então o vice Orlando Galante Rolo vai assumir a sua função de vice agora, né? Foi um embrolho meio complexo, porque o vice-presidente Orlando Rolo estava afastado de suas atividades, pediu afastamento. Mas o conselho chamou, ele estava nos Estados Unidos fazendo curso na SWAT, e nessa última reunião o conselho orientou, vamos dizer para dizer obrigou, mas orientou a que o Orlando Rolo voltasse às suas funções de vice-presidente, mesmo não tendo, segundo eles, um bom relacionamento com o presidente José Carlos Pérez. E culminou que a federação, a CBF, puniu o Pérez, que o Pérez até falou uma verdade, que o VAR ajuda o Flamengo, né? É uma verdade. Bom, o Milton Neves falou, eu posso falar também, né? Mas o VAR estava ajudando o Flamengo, ele falou, mas como presidente do clube ele não poderia falar. E daí uma confusão generalizada e ele foi suspenso por 15 dias. O Orlando Rolo estava entrando como vice-presidente. Como não tinha presidente, os advogados do Orlando Rolo, ele trouxe um advogado muito conceituado em direito esportivo do Rio, mais os advogados aqui da Baixada também conceituados. No entendimento, como o Santos é um time mais de futebol, tem uma sede social pequena, né, que é o Salão de Mármore, tudo, que o Orlando Rolo podia assumir o clube também. Já o entendimento dos advogados do presidente Pérez é que não poderia assumir o clube porque o Pérez estava suspenso apenas das funções de representar o Santos na federação, na CBF e eventos em nome do Santos, mas que ele podia funcionar com a máquina administrativa. São aquelas coisas de advogado, né? Sempre é complexo. Se o nosso Supremo Tribunal em 10 anos mudou 4, 5 vezes, né? E a gente esperava um 11-0 para qualquer um dos lados, mas se 6 ministros entenderam que segunda instância não pode condenar e 5 que pode condenar, se há um problema de entendimento lá em cima, quanto mais aqui embaixo, né? E aí o Pérez achou uma saída jurídica, onde ele pediu para que fosse dada uma condição dele voltar e o processo ser julgado depois. Como faz com o jogador de futebol, né? Às vezes o cara toma um amarelo, suspende por um jogo, no outro jogo é um clássico. Aí ele pede para não ser julgado, para jogar aquele clássico, julga depois, né? Aconteceu isso com o jogador do Palmeiras, e o jogador do Palmeiras foi suspenso 5 jogos depois, ou seja, foi suspenso, mas pôde jogar uns jogos importantes que vinham antes, né? Então é uma coisa complexa. A gente sabe que quem sofre é a entidade, é o Santos. Temos que ter maturidade, calma, consciência para não deixar isso passar para o campo, já que o prêmio por 3º lugar do Campeonato Brasileiro, 2º lugar é de 27 milhões, né? Um valor considerável para o clube, né? Ou seja, o clube que disputa com o Palmeiras a 2ª colocação, que o Palmeiras praticamente é o campeão, o Palmeiras não, o Flamengo, o Santos disputa agora com o Palmeiras a vice-colocação. E a vice-colocação que vai dar 29 milhões para o clube. E o 3º lugar, 27 milhões e meio, né? Então, é uma briga boa, o Santos tem que se preocupar com isso, porque esse dinheiro vai ser importante para a manutenção do time, do São Paulo, enfim. Paulo Eduardo Costa, uma excelente quarta-feira.
Uma excelente quarta-feira, Filete. Um prazer enorme estar com o Sidney Pereira Costa. Eu tenho muito orgulho de estar no programa com o Sidney, porque é um amigo realmente muito querido. A gente fala a mesma língua, entende os mesmos entendimentos e tivemos o privilégio de estar nos mesmos bancos escolares. Você falando do Santos agora, Filete, me deixou até preocupado e triste, porque a impressão que dá é que nós não estamos vivendo tempos modernos, nós estamos voltando à Idade das Trevas, e o Sidney deve concordar comigo. Por que não termos conciliação? Por que não termos entendimento? Por que não termos pacificação? Por que a fogueira de vaidades e o ego é maior do que a vontade de acertar? A gente disputa, o Santos disputa, uma partida de futebol, uma partida alegre, divertida, ele está disputando ali a qualidade futebolística dos seus jogadores. Agora, quando essa briga passa para dirigentes, a coisa fica constrangedora, porque quem perde com isso verdadeiramente é o clube, né? Eu tenho entendimento aí como jurista, não sei se o Sidney vai ter o mesmo entendimento, de que uma punição feita pela CBF, pela federação, inviabiliza a presença do presidente nas ações da federação e da confederação. Mas ela não pode simplesmente destituir um presidente, ela não pode injerenciar em um órgão privado. O Santos tem CNPJ próprio, diretoria própria, conselho próprio. Dizer, olha, presidente, você não pode ser presidente do clube. Quem vai dizer isso é o Conselho Deliberativo. Quem vai dizer isso é a Assembleia do clube, ela é soberana. Seria mais ou menos como se o presidente da República, por alguma razão, lá o Jair Messias, dissesse, olha, o prefeito de Santos não será mais prefeito de Santos. Ele não tem poder para isso. Ele pode, quando muito, dizer, olha, o prefeito de Santos não representa Santos perante o governo federal. Por qualquer razão, né? Mas ele não poderia, de forma nenhuma, impedir o exercício da presidência. Então há um exagero aí. Agora, o que me machuca mais não é o exagero. É o fato de você ver as coisas acontecendo, Eduardo, e o telespectador que está aí nos ouvindo deve pensar a mesma coisa. Um presidente e um vice que são antagônicos. Não tem sentido isso. Será que é tão difícil assim para o Rolo e para o Pérez sentarem na mesma mesa, colocarem um cálicezinho e dizer assim, gente, vamos deixar de lado as nossas divisões, porque o nosso objetivo principal aqui é o amor que nós temos pelo Santos Futebol Clube? É mais ou menos a mesma coisa que eu tenho visto agora. Nós livramos da cadeia Luiz Inácio Lula da Silva. Assunto polêmico, né? Um homem que está preso, sai da cadeia, eu sairia com um discurso da seguinte maneira: vamos conciliar, vamos nos entender com o Bolsonaro, o nosso objetivo é o bem do Brasil, a gente quer o Brasil melhor. Não, não, não. Vamos acabar com essa situação aí, isso não pode continuar. Ou seja, o ser humano, Sidney Pereira Costa e Eduardo Ribeiro Filete, não está evoluindo, ele parece que está involuindo. Ao invés de ele criar o entendimento, ele está criando o desentendimento. Vamos acabar com essas vaidades. Nós estamos prejudicando ao país. Daqui a pouco o Brasil trava por conta de erros, erros e erros. E a impressão que dá é que tem gente que torce o tempo todo de quanto pior, melhor. E não é assim que tem que funcionar. Nas instituições em que eu presido, em que eu faço parte das direções, primeiro ponto que eu tenho é chamar a oposição e dizer, vamos conversar. Eu não sou dono da instituição, não estou dono de nada, eu estou aqui apenas exercendo a minha função. E com quanto secretário de cultura adjunto da minha cidade, a minha posição é a mesma, é ouvir o clamor dos agentes culturais para dizer no que eu posso lhe atender, o que eu posso lhe ajudar, o que meu orçamento permite fazer. Esse é o pensamento do ser humano evoluído. Me desculpe, enquanto ficar essa briguinha de vice com o presidente, quem está perdendo com isso verdadeiramente é o Santos Futebol Clube, o que é uma pena. Enquanto tiver a briguinha entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, quem perde é o Brasil, gente. Não somos, nós estamos perdendo com isso. É lamentável. É lamentável, né? Porque realmente quando o Lula ficou aí os 8 anos, tinha oposição, mas não era assim tão explícita, né? Realmente o Bolsonaro fazia aquela oposiçãozinha lá no Rio de Janeiro, aquela coisa lá, dele mesmo, questão do... Mas realmente você sair de uma você está sendo... E disparando, né, Filete? Ele saiu disparando, ele está dizendo, vamos acabar com isso, porque isso não pode... Gente, mas pelo amor de Deus, vai briga, vai confusão. Vamos sentar e conversar, vamos tentar. Tudo bem que Lula deveria... Gostando ou não gostando, Bolsonaro tem o mandato, né? Exato, e o Lula, desculpe até dizer, ele está na condição ainda de presidiário. Ele foi liberado apenas, né? A possibilidade dele voltar numa próxima condenação, se for transitado em julgado e tiver no prazo, ele vai estar preso. Quer dizer, ele não saiu dali ileso, ele não saiu inocentado.
inocentado. Ele não disse assim, ó, está inocente a partir... Não. Ele saiu numa condição de uma votação de um tribunal superior. Que ele ainda tem defesa para ele. Exato. Então, perfeito, vamos respeitar. Agora, eu saio de uma... Deus me livre, está numa cadeia. Nunca pensei isso na minha vida. Aliás, não é da minha índole. Eu sou um homem do bem, uma pessoa certa e procuro cumprir rigorosamente os meus deveres e o que eu tenho que fazer na vida de maneira muito correta. Mas a pessoa sair de uma cadeia, preso, disparando, porque vamos fazer, porque vamos acontecer, porque temos que resolver... Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. Ou nós estamos enlouquecendo, ou o país está trocando o direito pelo torto e o torto pelo direito. Sidney, é isso ou não é? Pois é, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês conseguiram, a começo pelo Eduardo Ribeiro Filete, gostei dessa, viu? Eduardo Ribeiro, o Ribeiro está esquecido da minha mãe, coitada. Eu gostei dessa, porque abre o programa... Bancada combinada, desde os tempos escolares. É bom a gente nem falar que tempos foram esses. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu tô pintando o cabelo, você tá reagindo muito bem, tá elegante, tá tudo bem. Nem vamos falar que foi esse tempo. Já jogou pra galera o nosso filé. Mas quem falou que tá pintando o cabelo? Me falaram que era natural esse cabelo aí. É ruim. Agora tá bem pintado. A mulher que pinta, não sei se tu tá amando, se não tá, a mulher que pinta tá bem, sabe por quê? Porque não tá, porque outro dia eu teve um amigo meu, eu vou falar o nome dele, o Manuel que é o Manuel que faz, abre evento, sabe quem é? O Manuel português, tá? Pô, o cara tinha o cabelo mais branco, o cara não era branco, não era grisalho, era branco. O cara deixou mais preto que a asa de um condor. Só que ele fez aquela pintura caseira e ele raspou, que ficou tudo preto aqui. Pô, quando eu vi o Manuel, eu falei, Manuel, para com isso, né? O cabelo dele tá mais preto do que o meu com 20 anos. Voltando para onde eu queria chegar, porque senão esvazia a mente, né? A gente dá branco aqui, viu, gente? Não pensa não. E ainda mais com essa idade, dá muito branco. Dá mais branco do que a gente pensa. E ele jogou pra galera, bancada combinada, entra num editorial, gostei. Um editorial relatou os últimos momentos ridículos de uma história gloriosa do Santos Futebol Clube que quem pretende dirigir não entende. Age com molecagem, não age com adulto, e flagrantemente conturba uma história que não pode ter incidentes como este dessa semana, provocado isoladamente pelo Orlando Rolo, que tem força, mostrou que tem força, inclusive para pagar os advogados que foram lá, gritaram lá dentro do clube, espernearam, e ficou então esse aspecto também. E depois vamos para o Lula, quer dizer, tá aí, senhores, a paixão do brasileiro que ninguém gosta de tocar, só no programa Ação e Reação vamos tocar. A amizade, que é uma religião, só tem amizade quem tem fé nela, confiança nela e consegue o respeito quase sagrado do outro. Portanto, a amizade já começou aqui. Confesso que tem mesmo. Vou confessar mais. A turma era menor daquela época, ainda era Faculdade Católica de Direito, que hoje está no campi da Unisantos, hoje é universidade, é o campus. Mas na época era faculdade, com uma história que se ventilava como a Casa Amarela, os estudantes da Casa Amarela. E naquela época não havia amizade entre mim e o nosso Paulo Eduardo Costa. Havia muita admiração. Era um gênio da classe, aquela turma da manhã só tinha gênio. Márcio França, José Vitor Teixeira de Freitas, juiz da primeira vara, enfim, promotores que estão aí no Brasil já até de procurador da República, enfim, foi uma turma gloriosa. Naquela época havia admiração, mas essa amizade que hoje ele confessou para as câmeras foi adquirida na nossa vida social. Principalmente essa bancada ajudou muito, o painel regional ajudou muito e eu fico contente, Paulo, que a gente pode dizer realmente um para o outro que daquela admiração evoluiu uma amizade. E vou concluir. Começamos o programa falando de religião, que é a mais forte exemplar, a amizade. É uma religião. A amizade é uma religião. Tem que ter toda a base que precisa a religião. Fé, confiança, continuidade, devoção, entrega, é isso aí. E fundamentalmente, Cid, então, só para concluir, que eu vou deixar você falar. Falamos de religião, falamos de política, entrou o Lula, e falamos de futebol. Então, meu gente, aqui a gente topa esses assuntos. Esses assuntos são temerários na rua. Não. Política não discute. Não. Futebol, não. Esporte não. Aqui a gente vamos debater. Você chamou a minha ousadia de comentar?
Quem primeiro errou foi o STJD, que não chegou ainda lá, a democracia. Por que criticar um juiz tem que suspender o cara das atividades esportivas? Por que criticar um juiz não se respeita a liberdade de opinião? Está faltando democracia no STJD. Realmente a pena do senhor Pérez foi porque criticou a último apito que prejudicou muito o Santos Futebol, como o juiz vem prejudicando sempre. Começa aí o problema. Agora, se a crítica foi contra um juiz e a suspensão foi por causa disso, não é da administração, né, Paulo? Claro que o Orlando chutou o balde, né? Claro que não pôs a mão na consciência, não respeitou a história gloriosa do clube. E quem paga é a gente, que em vez de estar aqui animados que vamos para a Libertadores, o São Paulo pegou o time mais barato dos grandes times. O Santos Futebol Clube é o time mais barato dos grandes times. E está indo para a Libertadores, Paulo. O homem é gênio, o homem revolucionou. O problema é que ele joga muito para frente. A gente andava tomando uns reversos aí. Porque ele entendeu que futebol é para frente. Mas agora ele melhorou um pouquinho. Não, a gente está indo bem. A gente está indo bem. Eu falei que olha, o Sampaoli, desculpa. Ele revolucionou o futebol brasileiro nesse campeonato. E vai marcar. Porque agora se joga para frente. O Santos joga para frente. Até tomou uns reversos por causa disso. Não, graças a Deus lateral, agora está equilibrado. Quando ele joga sem lateral é complicado. E não merece um imbróglio desse vir manchar uma história que estamos chegando para a Libertadores com o time mais barato. O Flamengo tá, mas é o time mais milionário do campeonato, né? Isso vem de encontro exatamente ao que eu falei no início do programa. Nós temos muitas vaidades, nós temos que ter entendimento. Essa amizade aqui, minha, com Eduardo Ribeiro Filete, com Sidney Pereira Costa, é uma amizade de diálogo. A gente pode não concordar com tudo, mas a gente tem diálogo, a gente conversa com as pessoas. E tem colégio de tocar nesse sistema. É a forma de criar religião e futebol. Então, o que acontece? Só nossa reação. O que acontece no nosso programa? Por que o Ação e Reação é tão assistido? Porque a TV é regional. A gente está falando do nosso problema aqui. Não estamos falando do problema do Rio de Janeiro, de Brasília, de Salvador. Estamos falando de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande. É por isso que o telespectador está aqui, para ouvir opinião. Mas o conciliação, o entendimento é fundamental. A minha equipe que está assistindo agora, hoje de manhã, eu montei uma reunião com a minha equipe justamente sobre isso. Uma reunião de entendimento. A primeira fala que eu falei na reunião hoje é assim: todos falam a mesma língua aqui, não falam português? Então vamos estabelecer o diálogo. Conversar entre si é condição fundamental para que tudo que a gente queira fazer e empreender dê certo. Essa divisão entre o presidente e o vice do Santos é vergonhosa, me desculpe dizer isso. Essa divergência entre a esquerda e a direita brasileira, da mesma forma, é vergonhosa. A gente vê gente brigando no WhatsApp, porque um é partidário do Bolsonaro, outro é partidário do Lula e o outro não é partidário de nenhum dos dois. E fica uma situação de divisionismo. E quem perde com isso é o Brasil. Quem perde com isso somos nós. Agora, por exemplo, o Filete falou como manchete que vão cortar o DPVAT, né? Vão excluir o DPVAT. Perfeito. E quando a pessoa humilde sofrer um acidente e precisar receber o seguro, quem vai pagar? Essa pergunta que eu faço, né? Porque cortar o DPVAT é muito chique. Vamos cortar o DPVAT. Basta o decreto lá, corta o DPVAT. Tudo bem. Aí se sofreu um acidente, você teve lá um problema de quebrou o braço, vai ter que ficar 2, 3 meses licenciado, você não colabora com o INSS. Minimamente, Filete, o DPVAT te dava lá um dinheirinho pro humilde, pro simples, né? Para ele sobreviver naquele tempo. As pessoas não pegam o DPVAT, mas as pessoas que estão em situação de necessidade são orientadas a pegar, né? Portanto, com o corte do DPVAT, vai pegar mais nada, né? Quer dizer, então, é bom pro país? Tenho cá as minhas dúvidas. A redução do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço eu acho coerente, até porque os 40% que era devido ao empregado vai ser aplicado para o empregado e os 10% foram um aditamento que o Fernando Henrique Cardoso criou simbolicamente para cobrir buraco, como sempre cobrindo buraco. Aliás, a mesma coisa que ele criou quando criou lá a tal da CPMF, né, que era a contribuição provisória de movimentação financeira, que era para salvar a saúde, mas acho que agonizou a saúde porque a saúde está péssima do mesmo jeito. Não então, foi para a saúde o dinheiro. Não foi para lugar nenhum, na verdade, né? A gente consegue eleger gente que mente e continua mentindo, e o povo continua elegendo e continua mentindo, e o país continua nesse estado que está hoje. Podia estar muito melhor se a gente pudesse falar a mesma língua. Por isso que é importante ter uma bancada desse nível aqui hoje para emitir conceito e para que você em casa diga, tá em razão. Eu não sou candidato a nada, o Filete não é candidato a nada, Sidney não é candidato a nada, não somos candidatos a nada, mas estamos aqui como cidadãos, dizendo, olha, a gente está pensando por vocês. E aí nosso conceito, espero que seja o mesmo
mesmo conceito. E se não for, vamos conversar, né? Vamos tentar encontrar. Cuidado que você fala que a gente não é candidato a nada, o pessoal fica chateado. O pessoal toda vez fala que a gente é candidato a tudo, né? Se o Paulo me o cara tá na televisão porque é candidato, nunca fui. Se o Paulo me permitir uma parte, eu complemento aquele raciocínio, porque a política ficou de fora. A questão do Lula é simples. Ele provocou uma marcha que não estava em harmonia com a Constituição e o STF encampou essa marcha. Nessa marcha, aquela primeira sessão de julgamento incluiu um 6-5 que foi prender em segunda instância, que não está na Constituição. O artigo 5º, 58, que mantém a presunção de inocência até o trânsito em julgado, que hoje tem a 4ª instância até. Temos que admitir isso. E, no entanto, o STF mudou a Constituição, podendo, inclusive, mandar uma mensagem para um Congresso. Eu quero que o Paulo Eduardo Costa me corrija, mas o STF tem até no seu regimento interno a possibilidade de mandar uma mensagem para o Congresso, que já é um rascunho de um projeto de lei, para que o Congresso debata com a sociedade e vote aquilo. Em vez de fazer aquela discussão dos primeiros 6-5, poderia ter mandado uma mensagem para o Congresso para, numa PEC, mudar a Constituição Federal. Mas, no entanto, naquele momento, prendeu em segunda instância e aí deu gancho para a imprensa acusar que esse procedimento era para tirar do cenário político da eleição de 2018 o Lula e deixá-lo preso. Muito bem. Passaram-se 2 anos, ele cumpriu essa pena. Ele cumpriu, portanto, quase 2 anos da pena. Não se esqueçam disso. Ele saiu de uma cadeia, está solto, cumpriu parte de uma pena. E deram agora a mudança do entendimento com esse senhor Toffoli numa contramarcha mudando seu voto. Em 7 horas de debate. Isso é leviano e acaba com a história de seriedade do Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo Tribunal Federal representa a maior corte do Judiciário Nacional, o Judiciário está comprometido na sua essência, que é não poder ser leviano com o direito, muito menos com a Carta Magna, que regula todas as leis do país. É a mais alta lei na hierarquia. E eles bagunçaram a Constituição da primeira vez e agora, depois de 2 anos, quando conseguiram levar a efeito o julgamento que era adiado constantemente. Portanto, esse momento, a sociedade não quer saber e nem tem realmente responsabilidade de entender, por isso nós passamos 5 anos e estamos estudando até agora, mas um fato tem que entender. O seu Lula cumpriu parte da pena e foi solto. Tem gente que está parando o processo de investigação. Eu não vou ficar escondendo aqui. É sério o que estamos vivendo. O senhor Bolsonaro conseguiu parar o processo de investigação dos filhos, está numa discussão que está envolvido, ou conhece os assassinos da Marielle, lá no Rio de Janeiro, e do seu motorista, e se sabe que no Rio de Janeiro só tem 2 opções de ter ligação, ou tem ligação com a milícia, ou tem ligação com o tráfico, a polícia não tem poder mais no Rio de Janeiro, e esse senhor Eduardo e o irmão dele, o Flávio, andaram dando até insígnia e título de cidadão carioca para gente que era da milícia, ex-PM. Portanto, eles têm ligação forte com a milícia. E a investigação da vereadora no Rio de Janeiro era contra a atitude extremada da milícia carioca. Portanto, todos esses fatos vão ter que ser investigados. Agora, o Lula respondeu pena. Eu acho que essa tortura que se está fazendo e polarizando cada vez mais a questão, desconhece que o Lula cumpriu pena, hein? De 1 ano e 7 meses e está solto porque o próprio Supremo foi leviano. Na verdade, eu só queria um esclarecimentozinho. Eu não vou continuar nesse assunto, porque senão a gente vai começar a transversar agora pela área política. Mas, juridicamente, traduzindo para vocês, é o seguinte: a Constituição brasileira, a Carta Magna, a que manda mais, a que está lá em cima, ela diz que você não pode ser preso enquanto não transitar em julgado o seu procedimento. O que eu particularmente concordo, desculpe dizer isso, mas eu particularmente concordo. Isso é o direito romano e diz que você tem que transitar, tem que confirmar que você é culpado. E por que eu digo isso? Porque eu mesmo fui vítima de uma situação grotesca. Eu discuti com um magistrado. O magistrado, numa ação de adjudicação compulsória, condenou-me maldosamente, quer dizer, por uma vontade pessoal. Eu recorri ao Tribunal de Justiça, sob a alegação de que uma guia não havia sido preenchida de maneira correta. O tribunal, em segunda instância, recusou-se
a acolher ou ler ao menos o pleito, e se não tivesse a terceira instância, se não tivesse a quarta instância, eu teria perdido de maneira injusta. Então, assim, eu não quero que nenhum dos nossos telespectadores perca pela injustiça, Eduardo. Pois é. Então, eu acho que transitar em julgado está correto, não está errado, não. O problema é a demora do processo, né? Exato, não importa. Vai demorar? Vai. Mas a gente vai ter que acolher. Agora, o que não dá é para que um juiz, às vezes, maldoso, porque nem todos os juízes são santos, não. Pensa que eles são bonzinhos, não. Eles, às vezes, fazem decisões bem absurdas, viu? Não pensa. Todo juiz acha que é Deus, mas não é Deus. Ele é um ser humano como outro qualquer. Então, confessa ideologia. Exato. Às vezes ele tem uma tendência de falar, vou ferrar com esse aqui porque eu não gosto da cara dele, porque ele é meio bonitinho, que ele me desafiou, vou punir. E aí vai para uma segunda instância que não é analisado. E ó, se acontecesse a mesma coisa, se mudar a Constituição, balbar o seu direito, meu amigo. Então, é bom que tenha 4 instâncias sim, que a pessoa possa cumprir e ser julgado, apreciado pelas 4. Então, olha, realmente é culpado. Então agora vai pagar a pena. É isso que tem que ser. Mas no caso Lula, vamos parte da pena, né? Sim. Não, a gente entende aqui, o programa é bom porque a gente não está defendendo um nem outro. Mas eu concordo com o Cid e com o Paulo, só que assim, para quem não é da área do direito, mas estuda o direito, como fica todos complicado, nós, fica complicado porque essas ações, geralmente políticas, demoram 20, 30 anos, o cara morreu, o cara já mudou de país e tal, porque demoram muito, né? Então o Uriel mesmo falou que o maior problema é a demora. Talvez tivéssemos que fazer um outro tipo de justiça, que os processos fossem mais rápidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você atropelar uma pessoa, se você for pego com droga, fazendo alguma coisa, depois de 3 dias o juiz te chama lá. Você vai ter que resolver. Aí ele vai falar assim, não, peraí, mas ele vai falar assim. Sim, mas veja bem, mas é uma. Não é com papel, não é com nada. Sim, chama mesmo e já começa um chama debate. Ele fala assim, olha, você buzinou 4 horas da manhã na frente do hospital, você vai pagar $500 5 dias preso. O cara paga $500 se não tiver 5 dias preso, o cara fica 5 dias, pagou a conta, não vai fazer mais. Mas o processo aqui demora é diferente, muito. Não, sei, não. Isso que eu estou falando, nós que somos leigos no direito, eu sei, é tudo diferente. Mas talvez a gente se aproximasse de um. O nosso estilo é o francês. Sim, nós somos herdeiros do sistema. Mas lá também não demora tanto tempo assim. Opa, que isso, não tem gente para ser julgado até hoje aí, pô. Então, mas é só tu acompanhar, o Paulo fala melhor. Talvez a gente pudesse para esses crimes políticos que matam mais do que o acidente de trânsito, porque o cara quando rouba, e não estou falando, o cara quando rouba, ele deixa o hospital sem recurso, creche ou tal. Tem um político que rouba muito dinheiro, como alguns são acusados, eles deixaram o povo sem creche, sem água, sem luz, sem saneamento e tal. Mataram muita gente. Então, se esses processos pudessem ser julgados mais rápido. O nosso processo é chamado de burocrático. Né? Lá nos Estados Unidos é o oral. O oral ele chama e já começa um debate. Aí o Ministério Público, que é eleito, não é um cargo de concurso. Aliás, o juiz também é eleito. Sim. Graças a Deus. E às vezes é apontado também pelo presidente. Né? Então, ele chama no gabinete e vai ver se a ação tem viabilidade. Ele só entra com ação viável, o Ministério Público. Senão eles fazem aqueles acordos lenianos, devolução da rede esportiva. Nos Estados Unidos, Sidney, o juiz, o magistrado, ele é fiscalizado pela população. Muito. Se ele for um mau juiz, ele é afastado. Se ele não tiver a dignidade de julgar com coerência, com lógica e com justeza, ele é colocado fora. Aqui não. Lá nos Estados Unidos, não tem quantos meses de férias, de recesso tem o nosso judiciário? Nem carro oficial não usa. Tem carro oficial, não tem mordomia, não tem pensão vitalícia, não tem auxílio terno, não tem auxílio gravata, auxílio motorista, auxílio paletó, auxílio raio que o parta. Então, e lá não tem um acesso tão grande. O OAB é chamado Clube Lawyer. Exato. Mas o Clube Lawyer tem um poder violentíssimo. Exato, mas lá o juiz tem poder de tirar eleito. juiz, rapaz. Ai que o juiz não afina com os advogados, assim como também o advogado é caçado lá, né? Aqui no Brasil, tem que trabalhar. Não, tem que afinar. A lei é muito séria nos Estados Unidos. Tem que trabalhar sério. Não. Se o juiz começa a ser extremado... Sidney, a palavra afinar talvez a palavra correta... Afinar com a lei. Não, tem que ser correto, não o certo é certo, o errado é errado. Desde que o mundo é mundo... Não um com o outro. Com o sistema, com a lei. Sidney, desde que o mundo é mundo, o certo é certo e o errado é errado. Se o magistrado, se o juiz eleito pelo povo julga corretamente, ele permanece. Se o promotor que é indicado e eleito pelo povo é um bom promotor, ele permanece. Aqui no Brasil não, parece que vira divindade. Aí o juiz, depois que ele consegue passar no concurso... Não são todos também, né, Paulo? Não estou generalizando. Não, divindade... É que eles disfarçam. Divindade... Tem vergonha e disfarçam. A maioria. Calma, Fred. Começou o problema quando tiraram o salário deles, que era pouco, ninguém queria ser juiz estadual, mais federal. E colocaram para ser equiparado com a carreira do aumento dos deputados estaduais. Quando fizeram isso, tiraram eles do núcleo de atender e estar próximo da população. Uma pessoa que começa uma carreira com 23 mil e em 4, 5 anos vai para o tribunal ganhando o limite de teto, meu irmão, está interessado em problema do povo? Está interessado em manter aquela carreira, cara.
Sim. E hoje quem sofre o problema do povo só o advogado, que ainda é o único elo de ligação entre a necessidade daquele jurisdicionado e levar para o juiz. Mas o juiz não está muito importando com os problemas do povo não, viu? Ele está importando em manter aquela carreira que está alta demais. O padrão salarial tirou o juiz de perto da necessidade da população. Você começar uma carreira com 23 mil de salário, em 5 anos chega no limite de teto de receber, quando se transforma em desembargador, você não está muito preocupado com os problemas da nação. Mas 5 anos você não vai para desembargador, né? Ah, vai, hoje está indo, né? Não. Nós vimos o Moro, que virou ministro de Justiça em 5 anos. Não, mas aí ele trabalhou com a Rosa Weber 5 anos. Sim, mas não, depois virou juiz, fez 2 e condenou o Lula, está de ministro da Justiça. Sim, mas... Ele em 7 anos chegou a ministro da Justiça. Mas é um caso... Calma que o Brasil, nessa área do judiciário, dá até medo de falar. Porque eles te processam, te prendem sem mandado de prisão. Está muito sério o que está acontecendo. Porque hoje é uma classe que se tornou independente demais. Independente demais. Inclusive da sua responsabilidade com a lei. É muito sério o que eu estou falando. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Você já sabe, você é assinante do canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou que está acompanhando www.tvcomsantos.com, nesse horário das 13h15, com reprise e represtação às 23 horas. Uma boa noite para você que está vendo nossa primeira reprise. E temos a nossa segunda reprise na madrugada de quinta-feira, a 1h da manhã. Então, boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada para quem nos assiste. Mas lembrando que agora no ao vivo, às 13h15, você pode mandar perguntas para o Sidney Pereira Costa, que generalizou, não são todos, tem muita gente na primeira instância trabalhando bem. Calma, Sidney. O cara faz um concurso difícil também. Não, o negócio de ser divindade, então, uns disfarçam, mas infelizmente chegou lá. Agora o resto não, tem quem trabalha sério, né? Sim, claro. E, em todo lugar. E o Paulo Eduardo Costa, também presidente do Instituto Histórico Geográfico São Vicente, secretário de Cultura adjunto de São Vicente, que está aqui. Você pode mandar perguntas para o 13, para quem está fora de Santos, assim como a minha amiga professora Norma, do Rio de Janeiro, que todo dia ela manda um abraço para mim aqui e fica assistindo o programa no seu hora de almoço, assim como a professora Jacirema, lá de Jabuticabal, assiste o programa todos os dias, né? E para você que está em Santos, na Baixada, 99711-5545. Nosso intervalo é muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-12. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta no Ação e Reação, hoje nesta quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019, com os advogados Sidney Pereira Costa e Paulo Eduardo Costa, né? Muitas participações. Boa tarde, Filete. Parabéns ao Paulo pelas sábias palavras. Harmonização, diálogo é tudo. Também acho, o Santos precisa de paz, José Augusto. Adalgisa, confiança, amizade é tudo. Concordo com o Sidney Pereira Costa. Lá, mulherada concordando com o Sidney. Sidney Pereira. Ele só acha que mulher concorda. Você concorda, Paulo. O Reale concorda, o Bruno concorda. É tudo homem. A Gisele concorda.
A Gisele é a defesa feminina. Eu trouxe até uma lembrança a Vitória, Rosa a Vitória concorda, Então tá. a Thaís concorda, tá vendo? A Amanda concorda. Não tem gênero para concordar. Tem bom senso. Se eu falei algo de bom senso, tem que concordar. Claro. Não estou extrapolando, não estou extremado, né? Claro. Todo mundo elogia, mas daqui a pouco vem as pauladinhas também, fica tranquilo. Gustavo do Campo Grande, boa tarde, meu grande amigo Filete. Gustavo batendo ponto de novo. Grande e íntimo problema é lamentável, assim como mostrado na série Netflix, o mecanismo com o Shelton Mello, dirigido por José Padilha. O sistema. O vicia igual a droga, quem deixa de se levar pela corrupção, é obrigado a calar, fazer o jeito vaquinha de presépio, aceitando tudo como má fé. Então ele está falando que... Filosofia brava, foi buscar no Netflix. Exatamente. Está mandando muito Netflix. Exatamente. Esse mecanismo se perdeu, né? Começou bem, mas não conseguiu cumprir. Padilha falhando aí, né? Não, é o Fernando Meirelles, né? Isso. Boa tarde, o meu amigo advogado Fábio Pierre, manda um abraço para vocês aí. Advogado não, delegado, advogado, mas hoje no Exército, delegado de polícia. Boa tarde, Filete. É vergonhoso dizer no mínimo o valor do aumento das cadeiras cativas do Santos. É uma gestão, é uma piada, né? Então, segundo o Fábio Pierre, ele não gostou porque o presidente José Carlos Pérez, no uso das suas funções, aumentou só as cadeiras cativas e numeradas. E o cara da numerada da cativa, como eu, que tenho com meu filho, e não sou eu que estou reclamando, é o Fábio Pierre. Eu, como ouvidor, tenho que manter neutro. O que acontece? As cativas, ele cobrou o mesmo valor dos visitantes, né? Então o cara já paga todo mês. Por exemplo, dezembro não vai ter jogo, janeiro, e o cara tá pagando. Fevereiro às vezes não tem jogo. Às vezes vai jogar no Pacaembu, às vezes tem reforma e tal. O que acontece? Quando não tem jogo na Vila Belmiro, você paga todo mês. Então o ingresso é cobrado como se fosse o ingresso de sócio, metade. Se o ingresso está R$80, você paga 40. Sim. Porque você já paga uma contribuição mensal de sócio e uma contribuição mensal por cada cadeira que você tem. Por exemplo, eu sou sócio, tenho 2 cadeiras no meu nome. O Massaiola é sócio, tem 6 cadeiras no nome dele. O professor Vicente Cassiano é sócio, acho que tem 2 ou 3 cadeiras no nome dele. Paga manutenção, paga uma mensalidade, meu filho paga outra, e eu pago as minhas 2 cadeiras, né? Então eles aumentaram e tal. E lembrando que o jogo Santos São Paulo agora, sábado, 17 horas, os 11.500 ingressos disponibilizados, todos foram vendidos até ontem às 19 horas. Então não há mais ingresso para o jogo Santos e São Paulo. Mas 11.500, Filete, a Vila tem maior capacidade. Os outros 4.500 ingressos são para donos de numeradas, donos de cadeira cativa e donos de camarote. Aqueles camarotes do teto da Vila Belmiro, que cabe 8 pessoas em cada camarote daquele. Então o proprietário, que aquilo tem uma escritura definitiva, pode levar 8 pessoas lá. Se ele não for, 8 ingressos a menos. Quem tem numerada, quem tem cativa, tá, então, enfim. Os 11.500 ingressos disponíveis já foram vendidos, ou pelo sócio rei, ou enfim. Agora, os 4.500 que são de sócios, numerada e cativa, cadeiras especiais, esses aí depende do sócio comparecer, né? Então, lotação total na Vila Belmiro para esse sábado e realmente muitas participações aqui. Também o Fábio Pierre reclamando, né? Então... Aliás, me permita, Fábio Pierre, reclamar de uma coisa. O reajuste que o governador do estado deu para o salário dos delegados de polícia, para a Polícia Civil e para o Judiciário. É assustador o que aconteceu. O senhor Dória, que prometeu tanto durante a campanha, teve a pachorra de dar 5% de aumento para o menor salário do país. A Polícia Paulista trabalha pela honra à farda, a PM, pela honra à Polícia Civil, da dignidade da sua profissão, mas o salário é lamentável. E o governador, que fez tantas promessas, vãs promessas, cai em descrédito mais uma vez. Desculpe para o governador Dória, lamentável, viu? A Maria Piedade... Eu, em reforço a isso, quero dizer que o desmonte da Polícia Civil está acontecendo no governo do PSDB. Isso é triste. E às vezes não é aumento do salário todo, é aumento do salário básico, deu uma continuidade a esse governo e fica na conta do PSDB o desmonte, que é distritos fechados, baixos salários e falta de motivação. Tem gente arrumando doença para não ficar dentro dos distritos. Isso é arrumando doença. Não é que arruma assim, parecendo um artifício. É que arruma porque fica baixo estressado, salário, problema na família. Fica, E de
cara para a parte mais perigosa da sociedade, que é o crime, meu amigo, o cara adoece. Eu adoeço de pensar, Paulo. Não, e o pior disso tudo, de ficar de cara pro crime, com a porta aberta ali, tomando com problema tiro, em casa, com baixo salário, sem motivação de carreira e recebe 5% de aumento. Problema em casa só tapa na cara do policial civil. Problema em casa não tá falando, né? Às vezes o cara não tem problema em casa. Só sabe a importância da polícia quem precisa dela para o defender. Sim. E um dos desajustes que fizeram com a Polícia Civil foi criar forças-tarefas que tiram eles da investigação. Hoje o crime menos investigado e de menos solução é o homicídio. Porque desmontaram, criaram força-tarefa. A Polícia Civil tem parte que entra no confronto como se fosse força de elite, em vez de ficar investigando. Deram um trabalho a mais para eles. E o pior é ver esses blefes políticos que nos ofendem tanto. Porque aí a gente escuta, eu não vou dizer de novo do governador, mas ele abriu Delegacia da Mulher 24 horas. Você fala, mas como é que ele abre uma delegacia 24 horas se não contrata ninguém para a Polícia Civil há tantos anos? Ele desloca, ele tira de um distrito e aí faz aquela coisa, o factoide, né? Aí o eleitor ouve e fala, nossa, que governador maravilhoso, abriu para o estado inteiro, ele abriu para 40 milhões de habitantes, ele abriu 4 delegacias da mulher 24 horas. Mas tirou de onde essa mão de obra? Das delegacias comuns, ou seja, está tapando a cabeça e destapando o pé. Não está resolvendo nada, é tudo conversa. Então você que está elegendo aí, não cai mais nessa conversa fiada para boi dormir, olha, né? Para eu não ficar só no contra, eu vou dar um voto de pró e infelizmente vai envolver o nosso governador, porque foi um ato digno. Há muito tempo que vem se pegando um nicho dentro do direito penal, defendendo muito a parte feminina, que eu acho que é um exagero, porque o direito penal não deveria buscar gênero, deveria buscar ação criminosa. Sim. Mas tudo bem. Mas criaram o feminicídio, criaram a Lei Maria da Penha, e realmente o Brasil tem esse problema cultural até de muita violência contra a mulher. E depois de muito tempo, agora na segunda-feira, no dia 11, o investimento de 24 milhões, quase um bairro ali no Cambuçu, criaram a Casa da Mulher Brasileira, porque não adiantava nada a mulher ir na delegacia da mulher, pedir socorro e volta para casa para a mão do assassino. Mas tem casa de acolhimento. Pelo menos, não. A primeira agora, para dar abrigo à lei, essa foi criada, que é quase um bairro. Mas o Santos também tem uma casa aqui. É quase um bairro lá no Cambuçu, até teve aí a Damares, enfim. E pelo menos, se vai dar um atendimento penal segmentado, tem que dar com todos os direitos. Sim. Porque chegar e lavrar a ocorrência e devolver a mulher para a mão do assassino é o que tem acontecido de pior. É aí que o assassino mata mesmo, depois sabe que ela foi fazer o crime. Aliás, Sidney, por falar em cumprimento, a gente tem que cumprimentar o governador por ter sancionado a lei agora, no dia 4 de novembro, agora recentemente, estabelecendo que no dia 20 de maio é o dia estadual do medicamento genérico. É uma lei muito importante. Parabéns, governador, pelo dia estadual do medicamento genérico. E não satisfeito, o governador também estipulou aqui no dia 4 de novembro, está aqui no Diário Oficial, um projeto do deputado Fernando Cury, a Semana do Arroz e Feijão, que é uma coisa muito importante para legislar na nossa Assembleia. Eu não acho não. A Semana do Arroz e Feijão, comemorada anualmente a partir de 16 de outubro. Eu acho isso importante, não. Eu acho importante a Casa da Mulher Brasileira, só isso. Agora, a Semana do Arroz e Feijão não é importante? Eu estou querendo aliviar na barra, porque hoje está pesado. A Semana do Arroz e Feijão não é importante? Senhores telespectadores, nós estamos perdendo devagar a liberdade de expressão. Nós temos um governo muito enérgico e hoje você não pode criticá-lo, ele vai caçar concessões. A Globo está no risco de perder concessão. Eu estou tentando aliviar. Agora, a Casa da Mulher Brasileira é um negócio importante, já que você segmentou a lei para proteger a mulher. O que adianta proteger a mulher, mas devolver ela para a mão do assassino? Tem que dar uma casa de moradia. De lei, nós estamos com lei maravilhosa, de ano eleitoral maravilhoso. Não, até agora. O João Vilela, meu amigo, contou 29 plaquinhas. Na minha clínica tem umas... água, então, uma vereadora de Santos, até minha amiga, né? E eu tenho que defender ela na questão da democracia, porque quando a Thelma foi prefeita, eu era um moleque novo, né? E não tinha uma responsabilidade que eu tenho hoje, né? Assim, não, eu era um pouco mais, assim... valente, vamos dizer assim, isso não é o termo certo, tal. E eu brigava com a prefeitura que matava animais na câmara de gás, tal, e a Thelma nunca mandou um fiscal na minha clínica de uma maneira incorreta, tal. Então, ela foi prefeita, várias matérias tinham na Tribuna, Jornal da Aula, Estado de São Paulo, pegando animais da rua e defendendo e criticando a carrocinha que matava na câmara de gás. Sim. Tive embates com Paulo Costa, com o Fausto Figueira,
que na época era chefe de gabinete da Thelma e tal, né? Então a Thelma, nesse ponto, ela é uma pessoa muito atenta, né? E tem... Mas ela fez um projeto de lei aí, né? Que você é obrigado a pôr no banheiro, né? Que deve se... Não faz isso, filho, aqui. Não, mas o projeto tá aí, ó, Câmara Municipal, pô. Tá aí, pô. Então não vamos falar mais nada. Vem de encontro aqui a semana do arroz e feijão, é muito importante. Eu já defendi juiz aqui, que vocês criticaram. Eu já defendi, eu não falei mal do Lula, nem do... Não, só eu que disse. Eu tô no comando aqui, sem imparcial. Eu defendi eu não critiquei o... Não, é sério, é sério. sério. Você vê, fala da lei, você vai ter que ir no estabelecimento comercial, após você urinar, favor, né? Tem ali favor, é secar o precioso. Não faz isso comigo, não faz isso Mas comigo. é a lei. Não, tu hoje arrumou esse programa realmente. Tu cantou que esse programa é arrumado, logo comigo tu vai ver. Eduardo. Mas, Cid, peraí. Depois do... Eu tô até comprando um estoque de papel higiênico na clínica, porque não, mas é sério mesmo, eu tô achando que o papel higiênico vai aumentar o preço, porque agora vai ter mais consumo, o cara vai se ligar, vai cegar. E para a mulher também tem que ter, porque a mulher também tem que limpar. Isso vem de encontro ao Dia Estadual do Medicamento Genérico, que é muito importante. Ó, gente, 20 de maio, anota na agenda, tá? E aqui a semana do arroz e feijão a partir de 16 de outubro. Então vamos lá. Hoje eu tô vendido, Vamos lá, eu vou me calar. Hoje nós vamos ter um maravilhoso mercado municipal, mercado ali de peixes, né? Climatizado, né? Tal, climatizado tudo para as pessoas comprarem peixe morto. A toque de caixa. E não vai, que é uma coisa importante para a cidade, e não vai poder vender peixe ornamental, porque tem um vereador, algum grupo, que eles acham que os peixes ornamentais são peixes de rio. Não, vereador, esse peixe de rio, ele bate no aquário, não funciona. Esses peixes são criados em lagos, lá em Atibaia, tal. Criatórios para privados. Agora, Cid, você falou que tem gente que se acha Deus. Se eu tiver que voltar na outra vida peixe, eu prefiro ser um peixinho de aquário, porque eu vou morrer de velho, entendeu? Eu não quero ser o peixe pescado, eu prefiro ser de aquário. Então, senhor, eu prefiro ser uma carpa, um lebiste, um peixinho de aquário, né? Do que ser um peixe que vai ser pescado. Então, uma cidade nós vamos ter um mercado padrão para vender peixes mortos, alimentação, nós não vamos poder vender peixes vivos. Agora, se no estúdio da TV Com aqui, a gente comprar a sala Nex aqui, puser ar-condicionado em tudo e tal, e quiser criar 2 gatos angorás, o macho e uma fêmea também não pode. Não vai poder. Não pode, porque vocês não podem ter criação. Outra lei inteligente. Aí você vai falar na época de César, que se criavam cães na Europa, tal. Isso é uma coisa que tem gente que... Outro dia, uma cliente minha de São Paulo ligou que ela queria importar um sêmen congelado para nós fazermos inseminação de filhote. Gente, vocês estão de brincadeira, né, meu? Isso aí, tem gente que tem criação... Outro dia eu fui respeitável. Outro dia eu fui para São Paulo, num canil de Rottweiler. O tamanho da piscina do cara era o tamanho do meu apartamento. Meu apartamento não é pequeno. Tal. Eu fui lá e ele falou, esse Rottweiler é cabeçudo, porque eu uso o Rottweiler europeu. O americano é cabeça menor. Então agora eu vou importar um dos Estados Unidos, para aquilo é a vida do cara, meu. Ele gasta mais dinheiro com aquilo do que ele vende. E aprimora temperamento, aprimora estrutura, né? O cão seguro, isso. Então, claro. O que acontece? Aqui, tem uma notícia. Foi pego uma tonelada de cocaína aqui no Porto de Santos. Quem pegou? Foi os cachorros, pô. Lógico, já levaram no container mais ou menos ali certo, mas os cachorros que chegaram no café. Então, os cães são importantes. Mas o cão guia de cego vai poder. Mas se não tem criador, como é que vai criar pro guia de cego? Você não pode. Mas a lei é só para Santos, né? Então vai poder criar isso. Essa lei é tão absurda. Bom, se a lei é só para Santos, é uma lei absurda. Porque o cara vai ter... Então, assim, e aprovou. Mas o grave dessa lei é que colocou uma moldura numa questão que há algum tempo, até quem mais incentivou isso foi a Caminhada, promovida pelo jornal, que hoje é de eventos, não é muito de notícias. Promove mais eventos. Não, mas tem a TV Tribuna. Mas Santos é pet e pet é pop. Portanto, hoje o assunto é esse. Lá no Legislativo Santista, não importa as enchentes até no Gonzaga, quando chove forte agora, que nunca aconteceu, não importa o escombro de guerra que se tornou o centro da cidade, pela desvalorização dos imóveis, e muito restaurante, e muito meio comercial fechando, restaurantes mais tradicionais fecharam lá no centro da cidade, hoje tu não vai mais para o centro para almoçar.
Hoje tu procura mais o Gonzaga e até shopping para almoçar. Porque perdemos grandes restaurantes como Paulista, Jean Blanc, porque fecharam. Mas, virou Sidney, escombro de guerra. Falta de incentivo para recuperar o mobiliário lá, o que o Filete está dizendo, na verdade, é que essas leis absurdas, com todo respeito, eu tenho uma admiração louca pela Thelma, mas essa lei eu dei muita risada também a semana do arroz e feijão aqui do deputado. Essa lei é a ociosidade no nosso legislativo, a semana do medicamento genérico é uma piada também de mau gosto. Então, e essa lei de Santos, me perdoe, gente, que absurdo um negócio desse. É tão incoerente. O Brasil tem 139 milhões de pets. Você tem noção que é isso? É o segundo maior mercado do mundo. E o berço da caridade, que é Santos, vai na contramão da história. É voltar... olha, eu fico revoltado com isso, entendo o ponto de vista, lamento que tenha acontecido, acho triste que tem que se voltar ao judiciário e espero que o judiciário pelo menos acolha. Porque se o judiciário, em primeira instância, isso revela um não for com a cara, já era. Que fica arrumando o trabalho da pior espécie e abandonando os verdadeiros problemas da cidade. Lembre-se que a semana do arroz e feijão é a partir de 16 de outubro, tá? Vamos falar da Atmas agora, evento na Atmas sexta-feira, senão o Antônio Carlos me puxa a orelha aqui. O grande Antônio Carlos, o evento da Atmas aqui, tributa ao Raul Seixas, Paulo Eduardo Costa, João Vilela volta lá, o Sidney Pereira Costa fala tributa ao Raul Seixas. Vou lá uma permanente pra mim, eu tô proibido de entrar lá na Atmas, Falou bem de você ontem, que você mandou lá pro Supremo a ação da Atmas, aquela coisa toda e tal. Então eu vou. Raul Seixas, canta Raul, né? Pelo amor de Deus. E primeira vez que o Antônio Carlos vai permitir o uso de shorts em eventos da Atmas. Eu pensei que a primeira vez que ia permitir eu voltar. Não, porque falaram assim, Antônio Carlos, Raul Seixas, vem motoqueiro e tal, esse pessoal não anda mais de shorts, mais à vontade e tal, então vai permitir... Bermuda, tu quer dizer, né? Bermuda. É bermuda. Começar o evento às 16h30, no feriadão, né? Feriadão, 16h30, mas às 8 horas o show, às 9 horas, Raul Seixas. 18 de novembro, agora no... 15 de novembro, agora no feriado, na rua São Paulo, 47, convites à venda. Nós vamos pôr o telefone aqui do nosso amigo da Atmas, né, para você de uma certa maneira adquirir os ingressos. O Bruno está falando para eu olhar aqui no radar. Tem a participação de muitas pessoas aqui, mas vamos falar da Santa Casa também e vamos falar do Instituto Histórico. Depois a gente vai passar as perguntas aqui. Santa Casa, corrida da Santa Casa, olha lá, vai correr Ariovaldo, Augusto escapou de casa. Que beleza. Olha lá que beleza. 17 de novembro, olha lá. Domingão, 10% off para clientes e colaboradores da Santa Casa 10. Olha lá, aqui 5 milhas, é isso? 5 milhas, pode andar, 5 milhas de corrida. Isso aí vai correr o Aldo Santos Pinto, Vitor, Filete, é 5 milhas de corrida. 2,5 milhas andando é o Ariovaldo, o Augusto, o João Domingos Neto, o Baltazar, vai tudo fazer caminhando, o Écio Lescrec, vai tudo caminhando. Uma beleza. O Ariovaldo que eu lancei aqui para candidato a prefeito de Santos e pegou, hein? Pegou de Santos ou do Santos, pegou, né? Opa! Porque quem resolveu a Santa Casa pode resolver a cidade também, né? É verdade. Não é isso? Então, com a ajuda do Augusto, graças a Deus. Mas a esposa dele quase me bateu, né? Então é complicado. E também temos que falar também do Instituto Histórico e Geográfico, Paulo Eduardo Costa, que eu apelidei de Locomotiva Vicentina. Olha, esse evento já foi um evento maravilhoso, inclusive, Bruno, isso aí aconteceu com Ezio Bonini e o grande Messias Ullmann, o contratenor mais famoso do Brasil, que curiosamente nasceu em São Vicente, fizeram um espetáculo fabuloso, foi uma coisa assim absolutamente inesquecível, mas isso promete que vai ter coisa boa pela frente. Então, no dia 15 de novembro, agora, amanhã, nós vamos ter o Quarteto Caiçara. Amanhã, não, depois de amanhã. Sexta-feira, o Quarteto Caiçara tá aí, gente, ó, o convite, às 7 da noite, é gratuito, não paga nada, você pode chegar lá com a mulher, com a criança, com quem você quiser. A gente pede 1 quilo de alimento não perecível, mas não é obrigatório, mas vai ser uma homenagem ao André Nusa. André Nusa é um grande compositor, um grande maestro, um grande violonista, e desta vez o Quarteto Caiçara, que normalmente são 2 violinos, um violoncelo e uma viola, vai ter uma viola, um violoncelo, um violino e um violão. Então vai ser um quarteto diferente, de cordas, um espetáculo bonito na sexta-feira, grátis, lá no Instituto Histórico de São Vicente, 7 da noite, você está convidado. Se você não conseguir ir no Jogo do Santos, você acaba indo lá. No sábado, que vai ter o Jogo do Santos, o Jogo do Santos é no sábado. Sábado nós vamos ter o lançamento da Amazon Rainforest, que é justamente esse convite que está aí também, o grande Hércules Góes, o nosso editor, jornalista, advogado, nosso contemporâneo de faculdade, pós-graduado em meio ambiente, que esteve lançando este livro para o Papa Francisco, lá em Roma, lançou para o presidente de Portugal, Marcelo, e agora vai estar lançando
sorteando às 4h30 da tarde no sábado no Instituto Histórico este livro. Se você é ecologista que gosta, vai até lá. Eu tive acesso ao livro e ele diz que vai ser o 7º continente. É maravilhoso o livro. Eu já tive o privilégio de estar em mãos, estou lendo, inclusive, vale a pena. Impactante. E o último convite de vocês é para os benefícios da hipnoterapia. Tá aí o convite, no próprio sábado, se você for para o lançamento do livro do Hércules Góes, já fica para as 6 da tarde. A ideia é ensinar o que é hipnoterapia, mas voltada ao humor, para dar risada, para você brincar, para se distrair. Então é uma coisa leve, não é nada chato, nada cansativo, vale a pena, tá aí os convites, tudo gratuito, não paga nada, você é nosso convidado especial. Ó, várias participações aqui, o Bruno está falando, Bruno da Vila Rica. Esses políticos são uma vergonha, Paulo. Semana do feijão com arroz é um tapa na cara das pessoas que não têm o que comer. Será que o governador vai se alimentar? Opa, essas pessoas com feijão e arroz? Será que esse aumento da polícia ele vai prover comida boa aos filhos durante uma semana? Falta o respeito. Para mim é uma vergonha do governador. É o Bruno da Vila Rica. O pessoal está pesado. Olha, só um parênteses. Bruno, a lei é 17.204, foi assinada no dia 4 de novembro de 2019 pelo grande João Dória. A Semana do Arroz e Feijão, que vai ser comemorada todos os anos a partir de 16 de outubro. Só para não ficar um estocar contra o João Dória, nós não podemos esquecer o deputado Fernando Cury. Os pratos da cidade que faz a R$1 o alimento. Peraí, calma. Mas isso foi uma ação do Geraldo Alckmin. Realmente lá atrás, é uma excrescência ficar lembrando. Mas tem coisa boa também. Tem. É a culinária mais forte nacional, o arroz com feijão, mas nós temos gente aí dando jeito para alimentar. E o dia estadual do medicamento genérico é dia 20 de maio, não se esquece, tá aqui, ó. Só fica para a turma do não, pô. Tu foi lá no palácio, viu aquela madeira de lei pintada de preto e ficou nervoso, pô. Brincadeira. Tu vai falar do... Não faz isso. Não. Encerrou, hein? Aqui o Rodrigo de São Vicente fala sobre a PL 7419, criar é preservar. É isso aí, criar cachorro é preservar a natureza. Isso. A Alcideia, não tem como mudar esses políticos, tempo perdido, esse negócio de limpar, tá bom que tem. A ponta da praia, quando for comprar um peixe, você tem que ir nos ônibus, que não tem ar-condicionado. E aí, se tiver baratos andando, vai ter problema. Não, vai melhorar esses ônibus aí. Você não precisa. Vai melhorar. É outro problema. É outro problema, né? A Maria Piedade... ontem o deputado Glauber do PDT chamou novamente na sessão Moro de ladrão. Ninguém vai fazer nada, o Lula chama, o outro chama. Na verdade, ele é um juiz. Como é que pode acontecer isso, Sidney Pereira? Rapidinho. Há uns exageros, né? A verborragia está solta e sem nenhum respeito. Está ridículo essa situação. O Silvio Leal, estou vendo o programa aqui de Boiçucanga. Muito bom. Fábio Pierre já falamos, José Augusto já falamos, Morando da Rua Almirante Tamandaré. Bom dia, meu amigo Filete. O prefeito vai vir aqui amanhã aqui? Não. A secretária do prefeito, a Denise, disse que o prefeito tem um compromisso de emergência, não vai vir aqui. Já estivemos Mourão, Pedro Gouveia e o Paulo Alexandre Barbosa virá em outra oportunidade, né? Ele ligou desmarcando o programa. A Regina do Novo, o Moura é um homem honrado. E o Sidney está sendo inconsequente quando fala assim, mas o Sidney falou do Moro? Não. Falei porque ele fez uma carreira estratosférica e abandonou o juramento de julgar. O juramento de julgar é muito sério. Mas ele foi aliás, se ele não der certo politicamente, ele não volta mais para a magistratura. São decisões de homens públicos. As minhas privadas não há interesse nenhum. Daqui a pouco eu me torno público, todo mundo tem interesse. Mas você quer dizer que ele negou um juramento de julgar e fez o julgamento mais importante da história. Nunca tivemos um presidente julgado na condição que chegou até a prisão. Portanto, ele é um homem que determinou a República da Curitiba contra a corrupção. Ele abandonar por interesses políticos e nunca mais voltará a julgar, foi uma decisão que está sendo julgado como homem público. Desculpa eu conflitar você, como é a graça da nossa telespectadora, porque é uma opinião dentro do voto que se faz quando se jura tornar-se magistrado das leis brasileiras. Mas tem uma equipe lá. É um voto que, olha, quem leva a sério vai entregue até o final. Para ficar fazendo justiça com quem é justo, vou lembrar o doutor Luiz Antônio Morato de Andrade,
que na década de 80 serviu ali no Quinto Ofício e foi um juiz condecorado, reconhecido até fora do país, e aposentou como desembargador, cheio de méritos. Usava o seu carro próprio, dava sentença com caneta Bic e foi um modelo de juiz. A esses homens todos respeito. Lá em São Vicente tem o Dr. Rodrigo da Vara da Infância e Juventude. E encara todos os problemas. São Vicente tem problemas sérios com o Conselho Tutelar. E ele é um juiz atuante, respeitador, inclusive dos advogados. Então a gente tem nessas histórias os juramentos que se completaram. Ele escolheu a vida política, está enlameado. Ao entrar na vida política, está enlameado. Tem que fazer boneco dele para defendê-lo, tem que vir a nossa telespectadora para defendê-lo. Que quando foi juiz, ninguém acusava ele de nada. Mas é a opção dele. Ele foi perfeito. Mas ele quis ser assim. Ele fez funcionar a lei. Essa é a situação do homem público, Paulo. Ou você já não foi julgado como homem público? Exato. Você tem razão. Eu estou quase sendo julgado. Hoje já fui. Mas acho que o Moro fez uma carreira e agora ele foi para outro setor. No político ele agora vai amargar um doce. Vai amargar um doce. Bom, queria agradecer a presença do Paulo Eduardo Costa, Locomotiva Vicentina. Obrigado. Tivemos com o Pedro Gouveia outro dia aqui, falamos da cultura também. Obrigado. E também com o Sidney Pereira Costa, o nosso comentarista mora aqui, estava meio sumido aqui da TV Com, mas agora está voltando. Pois é, são contingências da nossa carreira, a carreira da advocacia é de muita responsabilidade, tivemos que ter um período, mas puxa, que grata surpresa estar aqui justamente com você e Paulo Eduardo Costa. Obrigado, viu, Uma Paulo? honra para todos nós. Eu tenho muito prazer e muita satisfação estar aqui, de emitir meus conceitos e estar na companhia desses dois amigos tão queridos que eu te guardo no coração. Uma boa tarde para vocês, gente. Obrigado. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.